Fala, meus jogadores, tranquilidade na paz, como vocês estão? Prateado na voz. Na real, depois de uma semana sem fazer vídeos para vocês, eu tava morrendo de saudade. Mas bora de vídeo, né? O vídeo de hoje é sobre minha prisão de 2010. Esse enredo da minha prisão, né, da minha recaptura, caso que eu me encontrava foragido, ela é bastante interessante, até porque ela envolve um agiota, né? Ah, e antes que eu me esqueça, só deixando uma observação aqui no vídeo aqui. O perfil de Fábio Márcia Smith pediu para eu mandar um recado. Devido sua esposa, né, a dona Márcia, a cunhada, tá fazendo aniversário na data de ontem. E como eu dei minha palavra que eu ia repassar esse salve, aqui está. Dona Márcia, eu te desejo muitas felicidades, saúde e paz nessa data tão importante da sua vida. E que você tenha muitos e muitos anos dessa relação estável a qual você se encontra com o Fábio. Meus parabéns aos dois jogadores, tamo junto. Como de praxe, vou deixar meu Pix por aqui. Quem puder fazer essa engrenagem girar, eu agradeceria muito a sua contribuição. Fechou? Vire membro do canal ou então dá uma pesquisada aqui na loja do canal, a qual eu indico 5 livros para vocês. Deixa o like, o hype, se inscreva no canal, bora interagir? Vamos parar de perreco, vamos parar de bochiche, vamos pro vídeo? É nóis, tamo junto. Meus jogadores, antes de eu entrar no tema central do vídeo, qual é a minha prisão, né, em 2010, eu quero fazer uma confissão aqui para vocês. Muitas pessoas ficam me perguntando em live qual que é o meu pior arrependimento. Ah, Prateado, você se arrepende disso? Você se arrepende daquilo? Eu recebo muitas perguntas referente a isso. Mas eu nunca respondi realmente qual que é o meu pior pecado, a qual eu me arrependo do fundo do meu coração. E eu quero dividir essa confissão com vocês. Do que meu erro, a qual eu me arrependo muito, sirva de exemplo para vocês. Que vocês nunca se deparem numa situação como essa e tomem a mesma atitude a qual eu tomei. Para vocês não serem responsabilizados pelo resto da sua vida, mas não por uma cadeia, e sim pela sua consciência. Vamos lá, meu pior pecado. Na época de 2001 para 2002, eu tinha uma namoradinha que eu gostava bastante dela. Mas mesmo gostando muito dela, eu acabava me envolvendo com outras meninas da época. Uma dessas meninas a qual eu me envolvi era uma irmã de um parceiro meu. E nessa época, a irmã do meu parceiro, ela era fissurada em mim, mano. E por ironia do destino, ela veio engravidar. Naquele momento, eu tomei a atitude mais estúpida e porca que eu poderia ter tomado na minha vida. E naquele momento, eu tomei uma decisão. Eu comprei o Citotec, né? Muitos de vocês devem saber para que servem. Sentei com ela, expus toda a situação a qual a gente estava passando. Ela sabia que eu tinha um compromisso sério. Ela tinha aceitado até então todos os termos, né? Mas depois dessa gravidez, tudo mudou. Sentado junto com ela, debatendo a situação, eu fui rude, grosseiro, fui um lixo de pessoa. E mesmo ela não querendo tirar aquele feto, o meu filho, mesmo assim eu fiz muita pressão psicológica e dei o remédio para ela. Ela, contra a vontade dela, ela foi e tomou e resolveu, entre aspas, aquele problema naquela hora. Isso trouxe consequências muito drásticas, muito fortes para o nosso futuro, tanto meu quanto dela. Em 2007, ela teve uma confirmação, né, de um resultado no exame que ela estava com câncer de útero e, passado alguns meses, ela veio a falecer. Isso pesou muito na minha mente. Em uma tacada só, eu destruí 3 vidas. 2 vidas se foram, certo? E a minha, de certa forma, fica na minha mente, certo, mano? Martelando, martelando, martelando por ano, mês e dias. Eu sei que esse é o meu pior pecado. Eu não cometi nenhum pecado maior do que esse. Esse sim, eu posso falar pra vocês que eu me arrependo do fundo do meu coração. E pra você, no começo da sua juventude, nunca cometa esse erro a qual eu cometi. Por causa que isso você vai relevar pelo resto da sua vida, até o seu caixão. Pô, pesei o clima, né, rapaziada? Puta, mano. Me desculpa, meus jogadores, mas eu queria dividir essa confissão com vocês. Mas vamos começar nosso vídeo? É nóis, tamo junto. Muitos de vocês não sabem, né? Na época de 2010 eu passei 8 meses na rua. E falar a verdade pra você, esses 8 meses foi uma gangorra de sentimentos a qual eu passei nessa época. Perdi meu pai, né? Nesse mesmo ano de 2010, por um câncer. Voltei a dar uma estabilizada na minha vida, a qual estava um pouco bagunçada. E também eu tive o meu filho, o Henry. Eu não tive grandes percalços, mas devido à profissão perigo, a qual eu exercia na época, né, mano? Sempre dava uma certa preocupação, um certo receio. A cada ida de um BO, a gente poderia não voltar mais. Esses eram os riscos a qual eu aceitava na época e aceitava
por dinheiro. E tava firmão, mano. Tava curtindo a vida. Até chegar um parceiro em mim e falar, pô, mano, eu tenho um vale ali pra pegar, de uns 70 conto. Tá interessado não, prateado? Eu perguntei pra ele qual que é o BO e pai e tal. Ele explicou, pô, é um agiota lá do centro, é um agiota grande, pai e tal. E como eu falei pra vocês, muita categoria que hoje o crime aceita, na minha época a gente não aceitava. E um deles era agiota. Como esse BO era simples, no centro de São Paulo, em duas pessoas fazia esse trampo, eu aceitei. A gente não chamava isso nem de roubo e de assalto, porque a gente não tinha que enquadrar ninguém armado, nem o segurança, nem o polícia. A gente chamava um trampo desse de vale. Vamos lá fazer um vale, pai e tal. Nós chamava de vale. Pegamos um dublezinho mesmo na quebrada, pai e tal. Era um Palio na época, com uma escada em cima, com os emblemas bagulho de telefonia, essas caminhadas. E fomos em direção ao Brás. Chegando no Brás, a gente fez tudo tranquilo, mano. Tudo certo, ocorreu tudo normalmente. O escritório do AJ ele foi invadido, tava ele e o filho dele. O escritório todo foi revirado, não tinha aquela quantia qual a pessoa tinha relacionado, dos 70 conto. Mas bola pra frente, a gente pegou aquelas algemas de plástico, certo, mano? Enforca gato. Prendemos os dois, o pai e o filho, e colocamos dentro do banheiro. E nisso a gente desceu, né, mano? Mas só que centro da cidade, até pra você estacionar, essas caminhadas era uma loucura, é uma loucura, né? Nesse intervalo, as duas vítimas, elas conseguiram se soltar, certo? Tinha, acho que uma chave reserva dentro do banheiro, alguma coisa parecida. Quando a gente conseguiu realmente manobrar o carro, a vítima conseguiu descer e entrar dentro do carro dela e ainda conseguir seguir a gente. Chegando na entrada da Radial Leste, em uma rotatória ali, tinha uma viatura parada. A gente nem deu muita atenção para isso. Uns 4 ou 5 carros atrás era da vítima, da agiota. E mesmo assim, ele chamou a polícia. Na nossa mente tá tranquilo, o cara é agiota, mexe com contravenção, ele não vai dar BO pra polícia, né, mano? Até então a gente tá indo embora despreocupado. Mas aí a gente olha pelo retrovisor e tá vindo uma viatura em alta velocidade. Naquele momento, tudo deu errado. O farol fechou, a gente parou atrás de um ônibus, não tinha nem pra onde ir, mano. A viatura da Força Tática já encostou, já enquadrou, não teve tempo de reação de nada. É aquela cena, né, mano? Sai do carro com a mão na cabeça, e biriri, bororó, e pai e tal, ajoelha, deita no chão, naquele sol quente do caralho, mano. E nisso, mesmo deitado no chão, eu tô vendo a vítima querendo avançar pra cima da gente e os polícias não deixando. Foi na hora que ele coloca eu e meu parceiro de pé, né, mano, e começa a desenrolar, trocar um papo. O B.O. já tinha caído, não tinha mais nada o que fazer, a vítima tava do lado, os polícias não iam fazer nenhum acerto ali naquele momento. Meu único receio, minha única preocupação realmente naquele momento era mano, aquele agiota, ele me agrediu, mano. E foi isso que eu falei pro PM, né, mano, da Força Tática. Eu falei, mano, só não deixa esse cara botar a mão em mim, certo, mano? Eu tô com a mão algemada, eu não tô fazendo gesto pra ele, tá? Aí ele vira pra mim e fala, ladrão, rouba os outros e agora não quer que a vítima te bata, que vá pra cima de você? Eu só reforcei de novo pra ele. Falei, mano, só não deixa ele colocar a mão em mim, certo, mano? Aqui é o primeiro. E ele entendeu tudo naquelas palavras a qual eu falei pra ele. Aí ele coloca, né, eu e meu parceiro lá no corró da viatura e pai e tal, e vamos pro quinto DP. Chegou no quinto, na hora de descer, a mesma coisa. O agiota e o filho dele louco pra colocar a mão em nós. Mas, graças a Deus, Deus não deixou eles chegarem perto da gente, essas caminhadas, entramos pra dentro do quinto DP e fomos pro corró. Os PMs, eles falou com certeza o que eu tinha falado pra ele, que eu era o primeiro. Por causa que o delegado, de imediato, passando uns 10 minutos, ele entra dentro do corró, né, mano? E pergunta quem que é o primeiro. Eu me identifico, a gente começa a ter um diálogo ali entre eu e o delegado. Ele fala que ele conhece a vítima, que sabe que a vítima é um agiota. E por aquele motivo ele estava disposto a fazer um acerto comigo. Comigo e com meu parceiro, né? E o delegado, ele estipula um preço e estipula algumas condições. Uma dessas condições é que tava eu e meu parceiro, né, mano? E os dois não poderiam ir pra rua. Um dos dois deveria ir. O delegado volta lá pra sala dele, certo, mano? Onde tá o meu celular, que é o qual foi apreendido pela PM. Ele pega meu celular, leva até mim, até o corró de novo e fala, ó, tá aqui, faz lá o seu corre atrás do dinheiro, atrás da caminhada. Passada meia hora eu chamo ele de volta, falei, ó, não consegui o dinheiro todo, a qual o senhor pediu. Eu consegui tanto. E tem esse carro aqui também. Vai os dois, essa caminhada. Se eu aceitar, bem. Se der, fazer o quê? Eu não posso fazer nada, é o que eu tenho. Fora que antes eu tive que conversar com meu parceiro, né, mano? Ele sabia toda a responsabilidade da qual eu carregava nas costas. E também que nesses 8 meses eu salvei ele uma ou duas vezes, né?
paguei acerto, essas caminhadas, tirei ele de dentro do DP também. E quando eu pensei que realmente eu sairia desse BO, certo, mano? Chegou o pessoal lá com o carro, com o dinheiro e pai e tal. Falei pro delegado, falei, ó, os caras chegou, e aí? Ele falou, pô, mano, tá difícil, os PM não saiu daqui, a vítima não saiu, tá tudo aí na frente ainda. E daqui a pouco vai acabar o meu plantão. Eu particularmente não sei o porquê os PMs e tanto a vítima ficou há tanto tempo naquele DP, naquele dia. Mas com certeza os PMs sabia da fama, né? Do delegado de gostar bastante de dinheiro e fazer bastantes acertos ali naquela delegacia. O delegado volta no corró, fala, ó, infelizmente não vai ter como a gente fazer negócio, certo, mano? O PM e a vítima não saíram. O delegado que vai assumir o plantão, ele acabou de chegar, então já era. Não tem mais acordo, não tem mais caminhada. Infelizmente você vai entrar em cana. Eu falei, pô, chefe, e esse novo delegado aí, não tem como trocar um papo com ele? Pai, então ele falou, não, isso daí é sujo. E eu nem vou entrar no mérito dessa palavra que o delegado falou pra mim que o outro era sujo. Por causa que ele que tava fazendo a sujeira, né? Junto comigo, quase colocando um criminoso de volta às ruas. E ainda mais chamando de sujo um delegado a qual ele não aceitava propinas. Resumo, não consegui fazer acerto, fiquei em cana mesmo, certo, mano? A gente passou acho que um dia no quinto DP, no outro dia a gente foi pro segundo DP, passamos acho que mais um ou 2 dias lá. Aí fazemos os corpos de delito e pá e tal, isso numa sexta-feira. Já tínhamos se passado 3 ou 4 dias do BO que a gente tinha feito, né? Os caras mandam a gente lá para Pinheiros 2. Pinheiros 2, uma unidade de oposição, né? Cadeia neutra. Ah, um fator importante a qual eu não tinha falado para vocês, né? Eu me encontrava com um documento falso. E nesse decorrer dessa história, meu RG ele não tinha caído. Ninguém ficou sabendo que eu era foragido. Até chegar em Pinheiros 2. Eu não sei se a análise que estava feita no quinto DP ou então no segundo DP e foi para eles, mas eles descobriram muito rápido. A gente fez toda a inclusão, né, mano? E pai e tal, fez lá batendo piano, que é tirando as nossas digitais. Estamos aguardando o bonde para ir para Pinheiros 1 e então para Pinheiros 4, né? Aí daqui a pouco começa a cantar os nomes, né? Fulano de tal, fulano de tal. Os caras iam, saía da cela, pegavam o picuá, que é os bobos de roupa e tal, e entrava para dentro do bonde. E nada do meu nome ser chamado. Eu já tava achando aquela situação meio estranha, por causa que o último que pegou o picuá e pai e tal e entrou para dentro do bonde, e o bonde foi fechado. Aí daqui a pouco ele canta meu nome, eu saí, né, mano? E pai e tal, ele, qual que é seu nome? Eu, Davi da Silva. Ele olha pra prancheta e fala, mano, de novo, qual que é seu nome? Eu, Davi da Silva. Ele, ó, você tá fazendo eu passar, perder a paciência, amigão. Eu quero o seu nome verdadeiro. Qual é o seu nome? Davi da Silva. Aí o coro começou. Me arrebentar. Uns 3 funcionários. Chega uma parte desse espancamento que o chefe de plantão, chefe da segurança de Pinheiros 2, ele acaba pegando no meu colarinho, certo, mano? E pai e tal, e me deu um tapa na cara. Nessa hora eu não aguentei de tanta raiva. Na vida igual a gente levava na época, a gente sabia das consequências, certo, mano? Tomar pau de funcionário, essas caminhadas é normal. Mas a partir do momento que um funcionário chega e quer tirar sua moral dando um tapa na cara de mão aberta, aí ele tá passando, extrapolando todos os limites. E nessa hora, mais uma vez, eu me apresentei como o primeiro comando da capital. E passei, né, mano, que aquele esculacho era. Vai, a gente levava como normal, até porque eu tô errado, eu tô com documento falso e tô falando nome falso ali pra ele ali. Até então a gente aceita as consequências. Mas o tapa na cara, a gente não ia aceitar essa tiração, certo, mano? Eu queria tirar nossa dignidade. E logo depois que eu me apresentei, eu falei, ó, você sabe o que você fez, né? Você sabe que isso daí nós não admite e é poucas ideias com você, você vai cair. Ele já pediu pro funcionário me tirar dali, colocar de novo no corró, né, mano? Aí saíram eles, os funcionários, né, e o diretor de disciplina. Saíram, foram entrar numa sala lá e estavam trocando umas ideias. Daqui a pouco os funcionários se dispersaram e o diretor de disciplina me chamou. Pum. Aí trocou umas ideias, pai tá, falou, pô, isso daí você sabe que você errou, você estava apanhando por causa disso, 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 seu nome não era esse. Essas caminhadas. Até então, normal.
Aí o próprio diretor, ele assumiu que o funcionário, o chefe de plantão dele, tinha errado de ter dado um tapa na minha cara. E naquele momento vocês vão pensar que é mentira, mas ele realmente pediu desculpa. E depois que eu saí desse atendimento com o diretor de disciplina, o chefe de plantão de segurança, ele também me chamou para trocar um papo. Veio com essas mesmas ladainhas falando que o erro era meu, de estar com documento falso e não ter falado a verdade, biriri, bororó. Mas da mesma forma como o diretor de disciplina, ele também, no final, ele pediu desculpa. E vida que segue. Eu cheguei numa sexta-feira, então eu só ia de bonde agora só na segunda-feira, por causa sábado e domingo os caras não fazem esse transporte. Naquele momento já estava gerando outras ideias, por causa que eles queriam me mandar de novo pro quinto DP, né? A qual eu fui preso essas caminhadas, e eles realmente não viram que o meu documento era falso. Resumindo, eu consegui que eles não me levassem pro DP e muito menos abrissem uma ocorrência, né? Um BO de ocorrência sobre falsidade ideológica. Aí, chegando na segunda-feira, os caras me mandou para Pinheiros 1. Meu parceiro já se encontrava no mesmo raio para qual eu fui, né, mano? Então ficou elas por elas. Aí certo dia eu tô trocando uma ideia com o irmão, ele é lá do centro, o pé de boi. E a gente tá discorrendo, trocando um papo, pai e tal, e eu tô falando pra ele sobre o meu BO, que a gente foi fazer um vale, pai e tal, no agiota, ali no Brás. Ele falou, pô, mano, esse cara é assim, 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 esse pai eu conheço. Eu falei, esse pai você conhece mesmo, ó, o pé de boi. Aí ele falou, pô, vou ligar lá pro cara lá, ver se é ele mesmo. Acho que ele sofreu um assalto esses tempos atrás mesmo, pai e tal. E no final era o próprio cara. Aí o Bad Boy vai, rastreia ele, né, mano? Fala sobre mim, fala quem sou eu, essas caminhadas e, pô, fala, ó, o número dele é esse daqui, ó. Aí passa meu número lá pro agiota. Ó, quando eu recebo a ligação, eu vejo uma voz quase chorando do outro lado, sem entender nada. Aí ele se apresenta, fala quem é ele, fala que ele é o agiota do BO, eu entrei em cana e biriri, e a gente começou a desenrolar, mano. Pai e tal. E ele, mano, aquela voz de choro, 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 falou que errou, que não devia ter feito aquilo, que era para ele ter seguido o carro até a quebrada onde a gente parasse essas caminhadas. Mas depois daquilo que ele fez, não tinha mais volta, né? É, meus jogadores ficaram curiosos, né? Queria saber o final, bem o finalzinho dessa história. Eu tô ligado que você queria saber. Mas devido a direitos autorais, eu não posso falar, revelar o resto, o restante, o final desse vídeo. É, nós jogadores, até a próxima, tamo junto. Fica todos com Deus. Fui.